Vocês sabem que tem uma técnica que foi desenvolvida ou criada por um estudioso, um físico chamado Richard Feynman. E ele ensina uma técnica de estudo, que para nós estudarmos, para nós conseguirmos capturar e gravar um estudo, a gente tem que ensinar. Então, à medida que eu ensino, eu aprendo. E aí ele dá 4 passos para nós aprendermos. E eu penso que é exatamente o que eu faço, porque se eu pegar um livro e eu apenas ler o livro, mesmo que eu faça pequenas anotações na borda, não é suficiente para que eu possa gravar o conteúdo daquilo que eu estou lendo. Mas a partir do momento que eu consigo escrever, transpor por um slide, por uma apresentação, fazer as conexões daquilo que eu estou estudando, e que eu venho aqui e começo a fazer o repasse dessas ideias que estão lá, eu gravo tudo aquilo que eu acabo ensinando. Porque as coisas que estão aqui, eu não sei. Eu estou fazendo a leitura do livro e fazendo os estudos juntamente aqui, essas videoaulas. Então, eu achei interessante isso, porque eu acabo gravando exatamente as coisas que foram aqui passadas e estão aqui comigo na minha mente. Isso é muito, muito maravilhoso. E esse físico aí, Feynman, eu acho que ele tinha muita razão em falar sobre essa técnica de aprendizagem. E nós vamos continuar, então, o estudo sobre as formas pensamento. E agora nós vamos para o duplo efeito do pensamento. Cada pensamento que nós produzimos, ele vai ocasionar, acarretar 2 coisas distintas. Quais sejam? Uma que é a vibração, então o pensamento emitido produzirá uma vibração e vai produzir uma forma. Então, é esse duplo efeito do pensamento. Então, primeiro nós vamos falar da vibração do pensamento e depois, lá adiante, nós vamos falar da forma do pensamento. Então, nós vamos falar sobre essa vibração. Lembrando que, quando nós pensamos, o nosso corpo mental vibra. Nosso corpo mental, ele é feito por uma variedade de matérias, com vários graus de densidades, matérias mais fluidas, mais sutis, matérias mais densas, ou seja, há uma variedade de matéria mental de diferentes densidades que estão permeando, que estão formando esse nosso campo mental, esse nosso corpo mental. E para cada uma dessas matérias de diferentes densidades, elas vibram também, consequentemente, de formas diferentes. Ou seja, cada uma dessas diferentes matérias vão ter um padrão de vibração diferente. Quando eu falo em vibração, vocês compreendem, vocês entendem, vocês lembram das vibrações dos elétrons? Vocês lembram que os elétrons, todas as matérias são feitas, são constituídas de átomos, de elétrons, e que eles vibram o tempo todo, incessantemente, e que essa vibração, então, se dá de forma mais rápida ou de forma mais lenta. E essas vibrações, conforme esses elétrons estiverem vibrando, se mais rapidamente ou menos, é o que vai compor a densidade ou a sutileza da matéria. E aí vamos sempre lembrar da questão da água e da questão do gelo, que o elétron, quando vibra muito vagarosamente, ele vai se aglutinar, ele vai se aproximar de tal forma que a matéria vai ficar mais densa, vai ficar mais dura, vamos dizer assim. E à medida que eu coloco um calor nessa água, nesses elétrons, então eles vão se expandir, vão se afastar, e as moléculas se afastam e assim a água fica a água fica líquida, mais fluida, e se eu colocar mais calor ainda, ela vai se transformar em gasosa. Isso são as vibrações da matéria. Então, quando a gente fala que as matérias vibram de diferentes maneiras e por isso são de diferentes densidades, vamos lembrar dessa questão. Então, essa vibração, ela vai enfraquecer à medida que ela fica longe da sua fonte. Então, vamos lembrar que quando eu estou aqui fazendo um pensamento, esse pensamento, ele vai estar criando essa forma de pensamento e ela vai estar próxima a mim e vai estar num nível de vibração. Mas à medida que ela se afasta de mim, ela vai enfraquecendo, certo? Ela vai ficando longe, distante de mim. Essa vibração, vamos dizer, vai ficar mais lenta. Vamos colocar assim. Entretanto, sempre que essa forma de pensamento ou essa onda, ela encontra outro corpo mental, ela vai provocar naquele corpo mental que ela encontra o seu próprio padrão de movimento, ou seja, a sua própria vibração. Vibração vai provocar no outro o mesmo padrão de movimento do qual é originário de mim. Então, a depender da minha força
do pensamento, a depender da minha clareza do pensamento, esse pensamento original que se origina de mim, essas formas, pensamentos, elas vão se deslocar, elas vão se movimentar, se mover por aí, e vão incidir sobre outros corpos mentais. E como que fica a outra pessoa que recebe essa vibração? A pessoa cujo corpo mental, então, vai ser tocado, né? Ela está recebendo essas ondas, essas pessoas, elas tendem a produzir na sua mente pensamentos do mesmo tipo que havia sido pensado por mim, ou seja, pela mente aqui do pensador. Então, reforçando, relembrando, essas formas, pensamento, elas tendem a produzir na sua mente pensamentos do mesmo tipo que já havia aparecido antes na mente de um pensador que emitiu aquelas ondas. É um tipo de influenciação. E é interessante porque os clarividentes, e lembrem que foram contratados clarividentes e desenhistas para fazerem os desenhos, os clarividentes viram isso. Um experimento, uma experiência em relação às emoções das pessoas, que quando uma pessoa tem uma emoção muito forte, quando essa emoção toma conta da pessoa, é como uma onda repentina que chega e que atinge o corpo astral do indivíduo, e esse corpo astral, ele se agita violentamente, como se fosse um saculejamento desse corpo astral, que é oriundo dessa emoção repentina que atinge a pessoa. E as cores originais desse corpo astral é totalmente modificada. Então, de acordo com a emoção específica, então uma emoção de raiva, uma emoção de ódio, uma emoção de ira, ela vai ter, como nós vimos lá no início, cada emoção tem uma cor específica. Então, aquele corpo astral, ele se modifica nas suas cores, ele se agita violentamente, modifica as suas cores, conforme aquela emoção que ele está sendo tomado conta naquele momento. Mas, passado alguns segundos, o corpo astral ele volta ao seu normal, à sua vibração normal. Entretanto, algumas particularidades, algum percentual daquela cor, alguma parte daquela cor do qual esse corpo foi tomado, acaba por se somar no corpo astral do indivíduo. Então, é como se ele adquirisse parcelas daquela cor. Então, vamos aqui imaginar que o nosso corpo astral ele é de um azul índigo. E eu me tomo por uma violenta emoção de raiva e ele é tingido momentaneamente pela cor vermelha. Quando essa emoção passa, após alguns segundos, eu vou retornar com o meu corpo astral na cor azul índigo, só que eu vou ter matizes avermelhadas nele. E de forma que, o que vai acontecer? Toda vez que aquela emoção tomar conta de mim novamente, fica mais fácil eu me entregar a ela de novo, porque o meu corpo astral já adquiriu o hábito de vibrar naquele padrão. E ainda falando sobre a vibração, os autores falam que essa vibração, ela consegue transmitir ao outro, essa onda que atinge o outro, etc. e tal, que nós comentamos aqui, ela consegue transmitir apenas o caráter do pensamento, mas não consegue passar o conteúdo do pensamento. Ou seja, eu consigo influenciar o outro através dessas minhas formas de pensamento, através de um caráter de pensamento, mas eu não consigo passar ao outro o conteúdo, o assunto daquilo que eu estou pensando. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração a Jesus, pedindo a expansão de um pensamento de amor aos meus semelhantes. Então, eu vou estar aqui criando essas formas de pensamento, eu vou estar aqui emitindo essas ondas. Pois bem, eu não vou conseguir, as pessoas que estiverem na mesma onda mental, na mesma frequência, vão ser atingidas por esse meu pensamento. Mas eu não vou conseguir transmitir exatamente esse pensamento de Jesus expandindo um pensamento de amor aos meus semelhantes. Mas eu vou estimular naquelas pessoas um sentimento religioso, conforme a crença daquela pessoa. Então, eu estou aqui como cristã, pensando e orando a Jesus. Assim, eu consigo estimular lá naquela pessoa um sentimento religioso em que ele vai fazer a oração a Alá, ou a Buda, ou a Krishna, ou seja,
Então, eu consigo, sim, fazer uma influenciação no sentido do caráter do pensamento. Qual é o caráter do pensamento? Um caráter de amor, um caráter religioso. Mas eu não consigo transmitir o conteúdo ou o assunto, ou seja, não é amor a Jesus, ou de Jesus a seus semelhantes, e sim de Alá, de Buda, etc. e tal. Acho que ficou bem claro isso, né? Bom, e eu estou aqui tratando das minhas rotinas diárias e como que eu serei afetada pelas formas, pensamentos que chegam até mim. Bom, e veja, isso, nós conhecermos isso é muito bom e é uma proteção que nós temos também. Porque eu poderei ser metralhada, eu poderei ser atingida por inúmeras formas de pensamento dos meus inimigos e das pessoas que não gostam de mim, não é verdade? Assim como eu posso emitir essas formas de pensamento e atingir as pessoas, as demais pessoas também podem fazer o mesmo comigo. Não é verdade? Então, como que eu faço essa proteção? Veja, se eu estiver, o que nós aprendemos aqui? Se eu estiver focada em algum assunto elevado, se eu estiver com os meus pensamentos ou as minhas ações voltada para assuntos de elevada frequência, essa onda, essas formas de pensamento, elas vão passar por mim e eu não serei afetada. Elas não serão atraídas pelo meu corpo astral, pelo meu corpo mental, porque eu não estou na mesma onda vibratória que essas formas de pensamento. Entretanto, se eu estiver ocupada com pensamentos de baixa frequência, eu atrairei. Então, além das minhas próprias formas de pensamento, que eu já crio aqui à minha volta, eu ainda estarei atraindo essas formas de pensamento de igual teor. A nossa tendência aqui é de despertar o poder do pensamento mais elevado nas pessoas. Essa deveria ser a nossa tendência, esse deveria ser o nosso cuidado, e nós termos o foco nesses pensamentos de assuntos elevados e poder despertar esse poder do pensamento mais elevado nas demais pessoas. Bom, e nós falamos aqui no início que as formas de pensamento, elas tinham um duplo efeito, que seria da vibração, então nós vimos agora aqui essa vibração, como que ela nos atinge, como que ela atinge o outro e como nós nos protegemos, certo? E agora nós vamos falar da forma. Não, eu vou deixar a forma para o próximo vídeo. Eu acho que fica melhor.